Oi, gente, tô aqui para agradecer a vocês, 1000 inscritos no canal. Então, como forma de agradecimento, eu gravei uma aula especial, tá? Espero que vocês gostem, que aproveitem bastante a aula. Um beijo, obrigada a todo mundo que se inscreveu. Quem não é inscrito, se inscreve lá e vamos rumo a 2000 agora. Vai ser outro especial, tá? Cada 1000 inscritos, um especial, uma aula legal e uma aula diferente, tá? Beijo, obrigada. Oi, gente. Vamos lá começar nosso bolo. Primeiro, eu começo com o esquema, tá? No papel. Pra ver se vai ficar legal, as combinações que eu vou fazer, as cores. Vocês já viram aí a foto, o bolo pronto, tá? Mas esse foi o esquema inicial, tá? Às vezes a gente muda alguma coisa, às vezes segue corretinho o que tá no papel. Bom, eu usei esse bolo de baixo, o grande, ele tem 30 centímetros. Esse aqui tem 25. Esse aqui tem 15. Tem 20, desculpa. E esse aqui, o menorzinho do meio, que vai ficar com as pérolas, tem 12. Todos por 10 de altura, tá? 30, 25, 20 e 12. Todos com 10 de altura. Sendo que esse, o menorzinho aqui, eu cortei ele, eu já tenho ele aqui coberto, tá? E eu deixei ele com 7. Eu tirei 3 centímetros daqui de cima e deixei ele com 7, ó, a diferença aqui, ó. Pra ver, né? Agora eu vou passar pra vocês, eu já cobri esse e cobri o maior, tá? Pra adiantar. E eu vou passar pra vocês como que cobre o de cima. E o outro, o preto, vai ser com capitonê, que são duas formas diferentes de cobrir. Eu vou começar pelo de cima, o rosa claro. Limpa a mesa. O rosa claro. Gente, eu peguei aqui, ó, quase 1 quilo de massa, tá? Eu peguei 1 quilo, tirei um pouquinho, ó. Na verdade, aqui tinha um pouquinho mais que 1 quilo. Eu acho que aqui fica com umas 700 gramas, mais ou menos. Mas vai depender do tamanho do seu bolo, tá? Esse aqui é pra cobrir o bolo de 20 centímetros. Gente, eu gosto de fazer assim, ó. Pegar a régua. A gente nem precisa da régua, né? Porque aqui ele tem 10 de altura, 20 e aqui mais 10. Então, no total vai dar 40. Eu vou ter que abrir um círculo de pelo menos 40, 45 centímetros de diâmetro, tá? Vou dar uma sovada na massa. Bom, gente, eu já sovei bastante a massa. Agora eu vou começar a abrir ela um pouquinho com as mãos, porque ela tá bem grossa, tá? Depois eu vou vir com um rolo. E agora força no braço. Vai abrindo. E vai abrindo. Ui. Abre um pouquinho e vira, tá? Fica melhor. E vai mudando de lado. Sempre que você abrir, estica um pouco e muda o lado, tá?
Assim é mais fácil de esticar a massa. Eu vou terminar de esticar e volto. Gente, eu já abri. Ó, eu não deixei nem muito fina, nem muito grossa, tá? Não sei se dá pra vocês verem mais ou menos aí a espessura. Mas se deixar muito fina, ela vai rachar, tá? Agora eu vou pegar o bolo. Então, eu já passei cola nele todo. Mentira, eu esqueci em cima. Eu vou passar um pouquinho, eu passei nas laterais. E deixei secar. Vou passar um pouquinho aqui em cima, que eu esqueci. E eu vou pegar... Coloquei... Ó, eu venho trazendo minha massa aqui. Apoio minha massa aqui no meu braço. E trago o bolo, tá? E aqui eu jogo por cima. Ó. Agora tomar cuidado pra não ficar ar. Se ficar alguma bolinha, fura, tá? E suga o ar. Ou fura e aperta. E depois passa o pincel modelador pra tirar a marquinha, tá? Eu furo com a minha ferramenta de agulha porque é bem fininha, quase não dá pra ver o furo. Fica mais fácil de tirar depois. Agora a gente vai vir assim. A gente vai descer, ó. A gente vai descer, apertando a massa aqui no bolo e vai arrumando e vai rodando. Vai tirando o franzido, esticando o franzido, ó, e aperta. E assim vai dando a volta no bolo. Estica onde tá franzido e aperta e vai alisando, tá? Pra tirar as marquinhas, pra facilitar. Quando chega aqui na metade, mais ou menos, ó, na metade do bolo, tá? Eu gosto de ter alguma coisa aqui embaixo pra me dar altura, tá? Eu peguei um molde que eu fiz, um molde grande, e eu vou colocar aqui embaixo. É pra me dar altura e pra ficar mais fácil de movimentar. Ó, aqui eu venho esticando e descendo, tá? Eu vou adiantar pro vídeo não ficar muito longo. E quando chegar embaixo, na parte de fazer o arremate aqui, eu volto. Ó, gente, eu já desci ele todo, tá? E... essa parte aqui é a sobra. A gente vai tirar e vai deixar uns dois dedos só de sobra, tá? Vem com a tesoura aqui. Normalmente, eu não deixo tanta sobra assim, quando vai ficar um bolo acima do outro, com pouca distância, digamos assim, tá? De sobra. Que esse aqui vai ficar em cima desse pequeno, tá? Ó, geralmente eu deixo assim, ó, um dedinho só de rebarba aqui, né, pra dentro do acabamento. Mas esse aqui a gente vai deixar ele maior. Esqueci de tirar o preço. A gente vai deixar ele maior porque esse aqui é muito pequenininho e quando ele vier aqui por cima, ó, ele tem que encostar nessa parte rosa, tá?
Vocês vão entender quando eu for colocar. Ó. Nossa, tá suja a minha base. Então, eu vou vir aqui e vou dar acabamento aqui pra dentro, tá? Passa um pouquinho de cola. E com a mão eu vou colocar aqui pra dentro. Aperto. Ó. E com o rolinho eu vou vir dando acabamento, tá? Eu aproveito pra alisar aqui embaixo, ó. Pra dar acabamento nessa parte também. Vem trazendo todo o excesso e vem deixando lisinho. Isso aqui, gente, não é obrigatório, tá? Passar o rolinho aqui nessa parte. É só se ficar franzidinho aqui, ó, como o meu ficou, ó. Tá vendo? Teve umas partes que ficaram dobradas, franzidas. Aí você passa o rolinho pra dar acabamento. Mas se não ficar assim, não precisa, não. Pronto, deu acabamento na lateral. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou dar aqui na parte de cima, ó. Eu venho e trago pra dentro. Venho puxando com força, mas cuidado pra não estragar o bolo. Ficou muito. Ó, gente. Eu empurro pra dentro. Com rolinho, tá? Eu gosto de fazer isso com rolinho porque o bolo é peça grande, né, gente? Se a gente for fazer com alguma esteca, eu acho que vai demorar muito. Eu nunca nem tentei com a esteca, na verdade. Mas eu acho que vai demorar muito. E não vai ficar... Acho que não vai dar o mesmo efeito, não. Ó, gente, deu pra entender, né? Eu vou puxando essa parte aqui que eu já puxei, ó. Eu vou puxando essa aqui até praticamente ele fechar aqui. Tanto que quando colocar esse, ó, cubra todo o isopor. Nessa parte, tá? Eu vou terminar e volto. Gente, eu terminei, ó. Cobri praticamente a parte de baixo toda, tá? Alisei ele, dei acabamento só com a mão mesmo, tá? Se necessário, usa o pincel modelador, usa água, tá? Mas não foi preciso, não. Eu vou reservar ele num cantinho, deixar ele secar de um dia pro outro. Todos eu vou deixar secar de um dia pro outro, tá? Gente, agora a gente vai cobrir o bolo preto. Esse é o de 25 centímetros, tá?
Eu peguei aqui aproximadamente 700 gramas de massa também. Já sovei e já fiz um rolinho grosso com ela e dei uma amassadinha aqui só pra me ajudar a começar. Tá, essa minha massa preta tá bem dura, vai me dar um pouquinho mais de trabalho pra abrir ela. E eu vou abrir ela comprida, tá? Esse, a gente não vai cobrir ele igual ao rosa, tá? A gente não vai cobrir ele todo, não vai precisar fazer um círculo de massa. A gente vai cobrir ele pela lateral, tá? Então, a gente vai fazer uma tira comprida, tá? Como ele tem 10 centímetros de altura, a gente faz uma tira aproximadamente com uns 15 centímetros de altura e bem grande, tá? Bem comprido. E vamos lá. Tá dura a minha massa. Bem dura. Vou sair daqui bem forte. Eu vou abrir e volto, tá? Gente, eu abri aqui a massa preta, ó, ficou mais ou menos com uns 85 centímetros, ficou bem grande, ó, tá? E ficou uns 15 centímetros de altura, tá? Então, eu vou vir aqui no meu bolo, que eu já passei cola, já deixei secar. Vou vir aqui e vou deixar aqui pra cima, eu deixei 4 dedos sobrando. Pra baixo só tem um dedo de borda, tá? Sobrando. Eu vou precisar de mais borda em cima que embaixo, esse. O rosa foi o contrário, a borda dele foi pra baixo. Ó, então, só venho rodando, não tem mistério, o bolo já tá com cola, tá? Então, a massa já vai agregando ao bolo. Aqui em cima, deixa eu aumentar. Ó, aqui em cima, eu só uno assim, as duas partes. Deixa eu colocar assim, ó. Só unir aqui. E aqui eu venho com a tesoura e corto. Ó. Tá vendo? Ainda vou cortar mais um pouquinho. E agora, rolinho e acabamento. Vai tirando a marquinha da tesoura e vai sumindo com essa marquinha aqui, tá? Se quiser, coloca um pouquinho de água também. Agora eu vou vir aqui, ó. Lembra? Aqui ficou um dedinho só, ó. E aqui ficou uns 3, 4 dedos de massa, tá bom? Aqui eu vou passar uma colinha também. E vou colocar pra dentro. Puxo pra dentro. E vou dando acabamento. Eu vou colocando pra dentro.
Agora tira a marquinha com a palma da mão. Ó. Dá pra ver aí, né? Acabamento aqui. Essa é a parte de baixo, tá? Essa vai ser a parte de cima. Cola. E a gente vai dar aquele mesmo acabamento que deu no rosa. Tá? Vai trazer pra dentro. Gente, essa é a forma que eu cubro o meu bolo, tá? Mas daí tem outras formas diferentes. E essas foram as duas formas que eu gostei, que eu me adaptei. Mas aí, você cobre do jeito que você achar melhor. Do jeito que você achar mais fácil, achar mais prático. Tá? Ó, aqui vai jogando pra dentro, tá? Vai jogando a massa pra dentro. Com o rolinho mesmo eu já vou tirando as marquinhas que aparecem. Ó. Joga pra dentro. Força na mão. Tô colocando muita força, gente, porque essa massa tá dura, tá meio ressecada. Mas se você tiver com a massa com a textura legal, não precisa dessa força toda não, tá? Senão vai rasgar a massa, vai danificar o bolo. Agora eu vou ver se o meu bolo pequeno cabe aqui. Ó. Não coube, tá? Ó, eu centralizei ele e ainda mostro o isopor. Então tem que puxar mais um pouquinho. Tá vendo? Porque tem que deixar um pedaço bom de sobra quando tá colocando a faixinha aqui. Porque se não deixar, você não vai conseguir, não vai ter massa pra puxar, pra cobrir essas partes. Se quiser, pode cobrir todos os bolos da mesma forma que eu cobri o rosa, tá? Faz o círculo e coloca por cima. Eu prefiro cobrir assim, porque dá menos trabalho, tá? Esse aqui dá mais um pouquinho, porque eu tenho que trazer muita massa aqui pra cima, porque esse bolo é muito pequeno, tá? Mas quando é o bolo um seguindo o outro, essa borda aqui é menor. Não precisa você trazer tanta massa, então se torna mais fácil pra cobrir ele assim. Eu vou terminar aqui e quando tiver... Ui. Só falta um pouquinho. Quando tiver bonzinho aqui, eu volto pra mostrar como ficou. Gente, eu terminei, tá? Já puxei a massa que eu precisava pra cá. Eu já posso encaixar o meu bolo pequeno aqui em cima e não vai mostrar nenhuma parte do isopor, tá? Mas essa parte de encaixar, colocar um em cima do outro, eu só vou fazer amanhã, tá? Que eu vou deixar todos eles secarem de um dia pro outro, tá? Agora, esse preto, eu vou fazer o capitonê. Eu não sei se vai dar pra ver bem, porque a massa é preta e o bolo não fica muito
visível aqui na tela. Mas os detalhes, né? Não ficam muito visíveis na tela. Mas eu acho que vai dar pra ver, ó. Vou fazer com essa ferramenta de capitoneia, mas também dá pra fazer com a régua, tá? Eu ensinei como que faz com a régua aqui numa velinha. Tem uma aula de uma vela com capitoneia aqui no canal, que eu ensinei como que faz o capitoneia com a régua, tá? Agora eu vou fazer com com o marcador do capitoneia. Então, eu venho aqui com cuidado, tá, gente? Ó, e eu vou marcar e eu rolo ele assim, ó. Marquei. Ó, não sei se dá pra ver pouco, né? Então, eu tenho que vir com ele aqui, ó, bem juntinho, como se fosse a continuação, porque ele tem que ser a continuação do outro, tá? Do que ficou. Ó, achei a continuação. Então, eu pressiono e marco o resto. Ó, tá vendo? Tem umas partezinhas que não chegaram a completar. Depois eu venho com a esteca e completo, tá? Eu vou marcar todo o bolo. Ó, deixa eu ficar assim que a iluminação tá melhor. Dá pra ver melhor, né? Aí eu venho aqui, ó, encontro a pontinha aqui de onde terminou com a pontinha aqui do marcador, tá? Encontro todas as pontinhas e eu aperto. E eu rolo assim, ó, apertando, tá? Ó. Marquei. Eu vou terminar e volto. Ó, eu terminei de marcar todo o bolo, tá? Então, as partes que ficaram assim, ó, incompleta, tá vendo? Eu vou vir aqui com a régua e completo. Termino de fazer a marcação onde o capitonê não chegou. Tá? Eu vou terminar de marcar o bolo e volto. Gente, ó, terminei de marcar todo o bolo. Fiz todas as marquinhas que ficaram faltando, tá? E aqui tá, pra vocês, todos os bolos, o de 30 centímetros, o de 25, o de 20 e o de 12, tá? Todos os bolos cobertos. Agora eu vou esperar secar de um dia pro outro, tá? E por enquanto a gente vai fazendo os acessórios, tá? A decoração do bolo, pra adiantar, né? Também vai ter que secar. Vamos lá, gente, continuar nosso bolo. Eu deixei secar todos os andares do bolo 24 horas, tá? Se for possível, deixa mais. Mas eu deixei 24 horas e agora a gente vai começar a decoração. Esse bolo de cima, o rosa claro, ele vai ser com tirinhas pretas, tá? Do jeitinho que tá no nosso desenho. Assim, rodeado de tirinhas pretas. Tá? Como que eu fiz pra me virar sem o cortador de tiras? Que eu não tenho cortador de tiras, tá? Seria o ideal pra cortar. Eu tenho duas réguas de MDF, tá? 3 milímetros. Eu usei a régua pra me dar uma ajuda pra sair todos com a mesma altura, tá? Estiquei a massa preta. Minha aqui é bem grande. Tá? Eu fiz maior, tá, gente? Esse aqui eu tô fazendo só pra mostrar a vocês. Eu já fiz todos grande assim. E deixei secar. Tá secando ali, tá? Ó, fiz assim. Daí eu peguei a régua. Só corto com a régua, tá? Ó, cortei um lado. Cortei o outro. Da grossura que você quiser. E tira a rebarba. E deixa secar. Só isso. Ó.
eu fiz, serão quatro tiras, 4 tiras pretas no bolo de cima, tá? Então, eu fiz 8 dessa, porque uma só não vai ser suficiente desse tamanho. E aqui nessa minha base, pra esticar uma tira muito grande, ia ficar ruim, tá? Então, eu preferi fazer 8, no caso, eu vou emendar uma na outra. Depois a gente vou mostrar direitinho como que eu vou fazer isso, tá? E fiz 2 mais grossas, que vai ser para o bolo de baixo. Também daqui a pouco eu mostro, tá? Agora eu vou guardar essa e a gente vai vir decorar o bolo pequeno, que vai ser o de pérolas, tá? Vou pegar as pérolas. Gente, ó, peguei o bolo pequeno, tá? Eu cobri com massa branca, cobri daquele jeitinho do mesmo jeito que eu cobri o preto, com a tira, tá? Ó, a parte de baixo e a parte de cima, tá igualzinho, tá? Não precisa cobrir ele todo aqui em cima, não, senão é desperdício de massa, tá? Eu comprei aqui esse cordão de pérolas. Eu comprei, acho que 6 metros, tá? E agora a gente vai começar a enrolar. O bolo eu vou usar a cola de silicone. Quando ela resolver descer, eu uso. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo do bolo, tá? E vou só colocar a cola dando a volta, toda a parte de baixo. Ó. Só dei a volta, não tem mistério não, tá? Daí eu coloco aqui na mesa, venho com a pérola, ó, só vou aplicando aqui em volta. Só isso. Ó, eu coloquei o primeiro cordão de pérolas e venho com a cola de novo aqui em cima, fazendo a mesma coisa. Vou dar a volta no bolo todo com a cola e depois venho com o cordão. Não tem segredo, não, é só paciência e jeitinho, tá? E vai rodeando, ó. Eu vou terminar e volto pra mostrar a finalização. Ó, gente, tô quase terminando, tá? Colocar os últimos andares. Passar cola. E venho dando a volta. Aqui, ó, quando chegar, ó, igual onde eu comecei, dá pra ver aqui, ó, o comecinho, quando o de cima chega igual, reto com o de baixo, o comecinho de baixo, a gente corta, tá? Corta e deixa lá no cantinho, deixa secar, tá? Ficar bem sequinho. Agora a gente vai vir para o bolo rosa. As tiras do bolo rosa, tá? Eu vou pegar as minhas tiras e vou colocar aqui. Ó, gente. Tá aqui o bolo rosa e as tiras, tá? São 8 tiras. Se você tiver o cortador de tiras, como eu falei, vai ficar mais fácil, o acabamento também vai ser melhor, tá? Então, eu vou começar aqui pela parte de baixo. E eu vou pegar uma tira, todas já estão meio ressecadas, não estão secas, totalmente seca, tá só ressecada, tá? E a parte que tiver mais resseca, eu vou colocar, vai ser a parte que vai estar colada no bolo. Por quê? Porque ela já vai estar resseca, então ela já vai ter dado uma encolhida
E quando secar totalmente, não vai danificar o bolo, porque se eu colocar a tira aqui com a massa ainda úmida, ainda mole, quando ela secar, que ela encolher, não vai ficar um efeito legal, não. Vou começar daqui. Só passando a cola, ó, passei uma tirinha de cola. Venho aqui. Eu vou colocar isso bem pra baixo. E venho completando. Cola. E a tirinha, tá? Ó. Deixa eu ajeitar que eu quero ela bem aqui embaixo, meio que sobrando um pedacinho. Aí eu vou vir aqui, ó, tá vendo aqui o comecinho? Quando chegar aqui igual com essa parte de baixo, eu vou cortar, tá? Um vai ser a parte da frente e o outro a parte de trás. Se você fizer uma tira grande o suficiente para dar uma volta só, melhor. Deixa eu passar a cola. Vem aqui, ó. Chegou aqui. Cortei. Ó. Depois a gente vai cobrir essa emenda e ela vai sumir, tá? Eu vou terminar todas as tirinhas aqui e vou. Gente, ó. Eu enrolei já todo o bolo, tá? Daí ficou uma emenda de um lado e do outro, tá? A gente vai cobrir, eu vou cobrir só do lado de trás, tá? Porque do lado da frente vai ter o detalhe e vai esconder, não tem necessidade de cobrir da frente não, tá? Um pouquinho de massa preta, bem pouquinho, tá? Fazer uma tirinha, ó. E coloco aqui. Daí a gente vai vir com o pincel modelador. Não sei se dá pra ver. Pincel modelador. E água. Passa uma aguinha, tá? E pronto. Sumiu a listinha. Faz isso em todos, tá? E a gente volta pra montar os andares do bolo. Então, vamos lá montar o bolo, tá? Pegar aqui, ó. O bolo grande de 30 centímetros, tá? Que eu cobri daquela mesma forma, tira grande. E aqui em cima dele, o preto com capitonê, tá? Dá pra ver? Gente, a parte que mostra mais o isopor vai ficar pra baixo e a que mostra menos vai ficar pra cima. Cuidado pra não esquecer, tá? Então, ó, vou vir aqui na parte de baixo, vou passar cola branca. Ó, e vou vir aqui no bolo com cuidado, tá? Pra ficar igualzinho a borda dele. Vou pressionar um pouquinho. Só isso. Vou escolher um lado pra ser a frente. Sempre tem um lado que fica mais bonito.
tá? Eu vou escolher ele pra ser a frente. O meu vai ser esse aqui. Aqui em cima do preto, a gente vai vir com o de pérolas. Deixa eu subir um pouquinho a câmera. Ó, a gente vai vir com o de pérolas. A parte da pontinha bota pra trás, tá? Medir aqui. E vou passar a cola embaixo. Gente, eu tô com todo cuidado com esse de pérola, porque ainda não tá seco, não. A cola das pérolas. Ó, então, eu vou vir aqui. Observa bastante todas as laterais antes de colar, tá? Ó, tá certinho. Vou pressionar um pouquinho. E a mesma coisa com o de cima. Sendo que esse eu vou passar a cola aqui, em cima do de pérola. Tá? E vou vir ver minha parte da frente. Essa. E vou vir aqui. Ver mais ou menos. Eu vou observar, eu vou medir com a régua, tá? Vai ficar melhor. Ó, coloco a régua aqui. Deu 4,5. Aqui já deu 4. Aqui deu 4. E aqui 4. Falta um pouquinho mais pra trás. Pronto. Eu acho que tá bom. Deixa eu virar pra mim. Gente, cuidado. Toma bastante cuidado, observa bem. Não tem pressa não, tá? Pra ele não ficar torto. Ai, eu quero ajeitar minha câmera pra vocês verem melhor. Ó, pra ver melhor, né? O bolo todo agora. Então, ó, com o restinho da pérola que sobrou, eu vou colocar, dar acabamento aqui embaixo. Vou colocar aqui com a cola de silicone. Ó, coloquei aqui embaixo para dar o acabamento. E coloquei mais uma aqui em cima, porque tava mostrando a massa do bolo. E esse aqui eu não quero que mostre nada, só as pérolas mesmo, tá? Agora eu vou ensinar vocês a fazer o laço, que vai dar o acabamento no bolo de baixo, tá? Ó, com um pouquinho de massa preta, eu sovei, fiz um rolinho, tá? E com a régua de 3 milímetros, eu vou esticar o rolinho. Ó, estiquei. Do jeito que ele ficar, tá bom, tá? Não tem medida certa, não. Eu vou pegar as duas pontas e vou virar pra dentro. Ó, aperta um pouquinho. Vai ficar assim. Daqui a gente vai vir aqui no meio, ó. Aqui no meio. E aperta. Ó, apertei no meio. E as duas partes do laço, deixa fofinho, tá? Cabe o dedo assim dentro, ó. Com mais um pedacinho de massa preta. Vou fazer uma tirinha fina. Estico. E vai dar acabamento aqui, ó. No meio do laço. Coloca pra trás e parte.
ficou o laço, é um laço simples esse. Agora a gente vai colocar o acabamento da parte de baixo. A parte de baixo, ó, segue o mesmo estilo desse daqui, sendo que a fita vai ser mais grossa, tá? E vai ser só uma aqui embaixo. Eu vou vir aqui na parte que ficou pra trás, onde tem todas as emendas, tá? E vou passar a cola. Começo com a fita. Dá a volta no bolo. Do outro lado, da mesma forma. E aqui é o espaço do laço, tá? Vou colocar um pouquinho de cola aqui. E na parte da faixa também. A gente vai vir com o laço. Cuidado, meu laço ainda tá meio molinho. Eu vou vir prender ele aqui, ó. E deixa secar. Deixa no cantinho, deixa secar o bolo, tá? Agora a gente vai vir decorar. Fazer o detalhe do bolo de cima. Eu cortei na massa preta um círculo de babado com um cortador pequeno do kit grande, tá? E usei a régua também como medida de espessura. E no círculo rosa, eu usei o cortador grande do kit pequeno, tá? Então, eu vou colar aqui, deixei ressecar um pouquinho, mas o ideal é deixar ele secar. Vou centralizar, vou colar, tá? Com o pincel modelador, eu vou vir aqui dar um detalhe. Só fazer umas marquinhas, uns furinhos. Em volta do círculo rosa. Ó. Ficou assim. E eu cortei na massa preta uma torre pequenininha, ó. Eu cortei com a agulha, ferramenta de agulha, que tem um vídeo aqui no canal, tá? Que ensina a fazer a ferramenta e ensina a cortar também. Ó, eu vou vir com a torre e vou colar aqui no meio do círculo. Colei, ó. Esse vai ser o detalhe de cima do bolo, tá? Mas esse eu não vou colar hoje, eu vou deixar secar mais um pouquinho. Porque ele tem que estar bem seco quando for colar, pra ele não ficar torto, tá? Então, eu vou deixar ele secar e depois eu volto. Gente, ó. A nossa decoração da parte de cima já deu uma secadinha. Tirar um negocinho aqui que grudou. Já deu uma secadinha. Em cima, eu vou colocar uma velinha de torre, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra ver. Uma velinha de torre, que eu fiz do mesmo jeito também, com o cortador. Desculpa, com a agulha, tá? Cortei, estiquei a massa
coloquei um molde de EVA com desenho da torre e cortei com a ferramenta de agulha, tá? Aqui tem uma base de acrílico e um pavio, só isso, vai ficar em cima, seu topo, tá? E esse aqui na frente. Ó. Tá finalizado o bolo, ó, todos os detalhes. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece, dá um like e me segue nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Marcela Arteira. Tchau.